Como compreender a afirmação da personagem Dona Laura, genitora de Lísias, que em conversa com André Luiz e outros espíritos, a respeito do lar, das uniões conjugais, e em determinado parágrafo afirma o seguinte: a tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza das suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Pergunta: com essas colocações, o espírito André Luiz e a doutrina espírita de um modo geral é contrária ao movimento do feminismo? Depende de que tipo de feminismo nós estamos a falar. Porque hoje os estudiosos, inclusive do feminismo, afirmam que o movimento feminista que se iniciou mais ou menos, grosso modo, segunda metade do século XX, com as grandes revoluções que aconteceram, principalmente a partir da década de 60, esse movimento assumiu uma expressão multicolorida, né, com vários segmentos, né, várias alas do movimento feminismo, que se foi na sua origem, logo depois, nunca mais foi homogêneo. A ideia inicial do feminismo é louvável, é justa e é respeitável, de quebrar um pouco os preconceitos contra a mulher, a falta de isonomia, inclusive no mundo do trabalho, né, a possibilidade das oportunidades ser mais equânimes, mais igualitárias. O ideal do feminismo é louvável, né, no sentido da mulher ganhar mais autonomia, de a mulher não ficar restrita, adstrita e subordinada às tarefas apenas do lar e quase sempre refém do poder econômico do homem, que como provedor, devendo protegê-la e ampará-la, muitas vezes utilizou do poder econômico, seja para deixá-la em uma situação difícil, especialmente quando o homem, enquanto pai, abandonava o lar numa paternidade irresponsável, como também, em alguns aspectos, utilizar do poder econômico para mantê-la refém dele. É um dos padrões mais fortes de uma cultura patriarcal e de uma visão machista, né, uma visão misógina da nossa sociedade, uma cultura misógina. Então depende de que tipo de feminismo estamos falando. Estamos falando daquele movimento inicial da década de 50 e 60, inclusive algumas daquelas idealistas feministas exageravam, né, que pregavam em alguns momentos as mulheres a abandonar o lar, a abandonar inclusive os cônjuges com os filhos. Algumas delas ficariam famosas, mas não fizeram isso nas suas vidas particulares. Que tipo de feminismo estamos falando? Aquele feminismo que apregoava a prática do aborto inveterado, que gerou sequelas lamentáveis. Uma dessas feministas que participou do movimento original do feminismo está aí dando declaração dizendo o como foi massa de manobra e em alguns momentos objeto de manipulação essa coisa do aborto, porque tinha interesses econômicos nos Estados Unidos, e ela própria que fez um aborto, que lamenta profundamente por conta das sequelas que isso gerou. Que tipo de feminismo estamos falando? O feminismo que rebaixa a mulher na condição igual à do homem, naquilo que o homem tem de pior? Os vícios masculinos e as paixões masculinas que são condenáveis, que são lamentáveis, e a mulher agora se iguala a ele nesse sentido, negligenciando a atenção em relação aos filhos, porque o homem também é irresponsável? Então o campeonato da igualdade da mulher em relação ao homem é nesse sentido? Então, o espiritismo não é a favor
claro, desse feminismo. Emmanuel tem uma bela mensagem que ele vai dizer que o verdadeiro feminismo, o feminismo legítimo, começou com Jesus, que ergueu a mulher daquela condição onde ela estava colocada, de quase que um objeto e mercadoria do homem, para a dignidade de ser igual, de ser tratada igual e, em alguns momentos, mais importante do que o homem, porque ela é a peça essencial pela qual quase sempre a família se estrutura em torno dela. Porque quase sempre a mulher, graças aos seus hormônios, às suas tendências, tende a ser mais estável, a nos vínculos ser mais sofisticada, graças à sua subjetividade, né? A mulher tem uma psicologia que repara detalhes, né? Ela é atenta a detalhes, né? Talvez a natureza com seus hormônios possibilitou à mulher essa percepção dos detalhes para perceber o bebê, para ter atenção aos detalhes em relação ao bebê, né? Estamos aqui especulando. O que André Luiz coloca aqui, primeiro que ele coloca numa época muito difícil, a época da década de 40, né, que antecipava um pouco esses movimentos feministas que já estavam um pouco acontecendo, com seus exageros. Então ele está fazendo um discurso bem da época. A gente não pode também abstrair o discurso que André Luiz está fazendo para uma época para ser entendido e compreendido na sua época. É muito fácil... quase um século depois, né, mais de 50 anos depois, em uma outra sociedade, a gente olhar aquelas expressões de André Luiz e achar que André Luiz ingenuamente estava sendo machista, estava sendo misógino. Não me parece ser de bom senso um espírito tão lúcido, né, que apregoa tanto generosidade e fraternidade. André Luiz está falando aqui em termos de tendências, até porque espírito não tem sexo, espírito não é nem homem nem mulher. O espírito reencarna no corpo masculino e no corpo feminino. Mas, quando ele fala espírito feminino, espírito masculino, ele está, de alguma forma, chamando a atenção das tendências predominantes psicológicas no espírito. É claro que o espírito que reencarna 10, 20 vezes no corpo masculino, ele adquire as características psicológicas da experiência do masculino, graças aos hormônios masculinos. Então ele acaba internalizando alguns elementos, né, que embora ele não tenha sexo no sentido de gênero, mas ele tem elementos de, digamos assim, entre aspas, sexualidade, ou seja, padrões psicológicos que foram os condicionamentos que ele adquiriu durante a experiência carnal. Da mesma forma é o chamado espírito feminino. É claro que esses espíritos podem alterar as suas polaridades reencarnando em gêneros, ou seja, em sexos opostos. Mas ele adquire esse tipo de condicionantes, esse tipo de condicionamentos. Via de regra, a experiência, tanto no hormônio masculino, que desenvolve determinadas áreas, quanto nos hormônios femininos, no corpo feminino, desenvolve outras áreas, tem por objetivo desenvolver no espírito determinados fatores, determinadas virtudes, e o espírito adquirir ambas as sabedorias, né, da experiência masculina e da experiência feminina. Mas em nosso nível, na mentalidade geral, a literatura mediúnica diz que o espírito volta várias vezes em uma polaridade, em um sexo, e adquire determinados condicionamentos. Ao desencarnar, é claro que ele leva essas características. Não estamos falando de um espírito sublime e angelical, estamos falando de descrições de espíritos, bons espíritos, espíritos felizes, mas de colônias espirituais adjacentes à Terra. Então, quando André Luiz fala dessas características, desses espíritos que reencarnam em corpos femininos e, portanto, desenvolver essas características, chamados espíritos femininos, ele está falando que no corpo físico, há determinadas tendências. Então, por exemplo, eu falei agora de uma tendência. De maneira geral, a mulher tem uma percepção muito mais aguçada para detalhes. Tem elementos muito mais sofisticados em termos de vínculo emocional, de se colocar no lugar do outro, de perceber os outros. Eu estou dizendo em termos gerais. É claro que há exceções, mas em termos gerais, as tendências são dessa natureza. Da mesma forma que os homens, em termos gerais, têm determinadas características específicas, né, que lidam melhor com determinadas tarefas. Uma mulher pode ser, sei lá, caminhoneira, pode pilotar um navio, né, pode ser comandante de um barco, de um navio? Claro que pode. Uma mulher pode estar à frente de uma grande indústria de construção civil? Claro que pode, há exemplos. Mas André Luiz está falando de tendências. Há tendências, né? Por exemplo, os vínculos de abnegação, de dedicação, da maternidade. É mais fácil, existe uma tendência mais forte na mulher. O homem pode ser assim? Pode ser do lar, pode se dedicar ao lar. E há homens assim, até porque às vezes traz características de outras encarnações, da feminilidade, da empatia, da inteligência emocional, né? Mas o homem no corpo masculino, o espírito no corpo masculino, pode ser assim? Pode. Claro que pode. Mas exige mais dele. Da mesma forma, a mulher
Pode atuar em funções que são mais típicas dos hormônios masculinos? Também pode, claro que pode. Mas exige mais dela. É isso que André Luiz está falando. Está falando em termos de tendências. A mulher, é muito mais fácil para a mulher o cuidado, por exemplo, com os filhos, a atenção, do que um homem, que às vezes não repara em detalhes, que às vezes é mais instável, que às vezes se irrita com mais facilidade. Então a gente vê isso na prática acontecer. Mas é óbvio que ambos os espíritos podem atuar em diferentes campos. Até porque, como nós falamos, os sexos existem na experiência da organização material. Questão 200, 201 e seguintes de O Livro dos Espíritos.